Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, é para a pesquisa científica, porque a gente vai falar sobre oportunidades para as biorrefinarias, né? Porque cientistas brasileiros obtiveram, né, através de uma pesquisa realizada pela Embrapa, obtiveram nanocristais através da palha da cana-de-açúcar. Para entender essa pesquisa como um todo, a gente saber, né, também em relação à viabilidade, né, e os avanços desse trabalho aí que foi realizado por esses pesquisadores, a gente conversa então agora ao vivo com a Cristiane Sanches Farinas, que é pesquisadora da Embrapa Instrumentação. Cristiane, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Cristiane. Bom, falei aqui um pouco aos nossos internautas, né, que vocês, então, obtiveram nanocristais a partir da palhada da cana-de-açúcar, né? E isso seria uma oportunidade para as biorrefinarias. Para a gente entender um pouco melhor essa pesquisa, como é que, de fato, se dá a extração desses nanocristais da palha da cana e o que seriam esses nanocristais? Bem, esses nanocristais, né, de celulose, eles são estruturas, né, que fazem parte, né, da parede celular da planta, né? Então, na planta, na parede celular, a gente tem a celulose, né, a hemicelulose, a lignina. Então, essas estruturas, né, elas estão muito bem organizadas, né, na parede celular da planta. E para a gente conseguir chegar, né, até esses nanocristais de celulose, né, então a gente precisa passar por algumas etapas, né, de tratamento de tratamento químico, né, para a gente conseguir extrair a lignina, extrair a hemicelulose, para chegar até o polímero de celulose, né? E a partir daí desse polímero de celulose, que ele é formado então tem regiões amorfas, regiões cristalinas, a gente consegue então chegar até esse nanocristal de celulose, que é essa fração, né, da estrutura da celulose, que ela é a fração cristalina da estrutura da celulose. Então, a gente poderia dizer que esses nanocristais de celulose, eles são estruturas que eles se assemelham a agulhas, né, ou grão de arroz, só que num tamanho, né, numa escala nanométrica. Então, cerca aí de 200 vezes menor que o grão de arroz, né? Então, basicamente seria isso, né? Seriam estruturas na escala nanométrica que fazem parte da parede celular vegetal. Só que a gente precisa passar por várias etapas, né, de tratamento até a gente conseguir acessar essa estrutura para poder, né, usar essa estrutura que tem aí propriedades muito interessantes. Certo. E Cristiane, esses nanocristais, eles podem ser utilizados de que forma? Como é que a gente pode ver a utilidade deles? O interessante desses nanocristais de celulose é que eles vão ser usados como aditivos em outros produtos. Então, por exemplo, um exemplo aqui que a gente pode dar é em filmes, em embalagens, por exemplo, em filtros, tintas. Então, o que acontece? Esses nanocristais, por eles serem essas estruturas, né, em escalas nanométricas, eles têm uma área superficial muito elevada e eles têm também uma alta densidade de cargas nessa estrutura. Então, o que isso acarreta? Uma pequena quantidade desse material, desses nanocristais, na composição desses outros produtos, ele consegue trazer propriedades muito interessantes. Então, melhora, por exemplo, a viscosidade, melhora propriedades mecânicas, né? Por isso que ele é usado como reforço, né? Você pode aumentar bastante a resistência mecânica dos produtos com uma quantidade muito pequena desses nanocristais, né? Então, isso é uma característica bem interessante desse material.
Outra característica interessante dos nanocristais de celulose é que, como eles são extraídos da biomassa vegetal, então a gente pode dizer que eles são materiais verdes, renováveis, eles têm uma biocompatibilidade, né? Então isso é interessante também para a gente usar esses materiais, por exemplo, na indústria farmacêutica, como drug delivery, né? Carreadores de fármacos. Por exemplo, outra aplicação muito interessante que já vem sendo bastante estudada também é como curativos, né, para feridas, ou então também como eles têm propriedades também óticas interessantes. E então todas essas características, né, outra característica interessante também é que ele é biodegradável, né, então tem uma biodegradabilidade. Então isso significa o quê? Ele vai se decompor na natureza mais rapidamente, né, do que uma embalagem de plástico, por exemplo, né? Então a gente pode aí ter produtos mais ambientalmente, né, amigáveis, né, que possam então vir a trazer uma contribuição interessante aí em relação aos impactos ambientais, né, por exemplo. Então acho que são essas características interessantes, essas que trazem essas potenciais aplicações, né, para essas estruturas. Sim, muito interessante, né, Cristiane? Bom, e por que a gente ainda não tem esses resíduos, de certa forma, tão explorados, né? Por que eles são pouco explorados? Então, no nosso trabalho em particular, a gente utilizou a palha da cana-de-açúcar, né? Então, a palha da cana-de-açúcar é um resíduo, né, agroindustrial que, para a gente aqui no Brasil, ele é muito interessante para ser usado, né? Porque a gente produz esse resíduo, né? Gera esse resíduo em abundância, né? Então, aí na última safra, aí a gente teve em torno de 650 milhões de toneladas, né, de cana. Nós somos um dos maiores produtores, né, de cana-de-açúcar, de etanol, de açúcar. Então, no nosso país, a gente tem essa produção, né, essa matéria-prima em grande quantidade disponível. Então, essa é uma característica interessante para a gente poder explorar esse resíduo, né, da indústria sucroalcooleira. Na verdade, a palha da cana, ela é aplicada, né, hoje na usina, né? Então, uma parte da palha da cana, ela precisa ser deixada no campo, né, no solo, para garantir, né, a matéria-prima, a ciclagem de nutrientes. Mas ela não pode ser deixada toda no solo, né? Uma parte ela pode também ser usada, né, para outras aplicações. Então, o que as usinas vêm fazendo já? Aplicando tanto para geração de energia, né, nas usinas, como também para gerar eletricidade, né? E mais recentemente, essa palha, né, juntamente com o bagaço, também vem sendo usado para a produção de etanol de segunda geração, né? Que é aquele etanol que ele é produzido a partir dessa biomassa, né, lignocelulósica. Então, o interessante do etanol de segunda geração é que a gente pode aumentar, né, a produção de etanol sem precisar aumentar a área plantada, né, de cana-de-açúcar. Então, isso é um diferencial bem interessante. E complementando, né, então, nesse caso, o porquê dos nanocristais de celulose, né? Então, os nanocristais, como eles são um material de elevado valor agregado, né? Ele agrega valor à palha e eles podem ser, em pequenas quantidades, eles já fazem uma diferença, né, nas propriedades dos produtos. Então, ele vem como um adicional, né, um outro produto que pode ser produzido, né, nas usinas, nas biorrefinarias, para garantir, então, ajudar a garantir a sustentabilidade, né, tanto econômica quanto ambiental, né, das usinas. Então, acho que é nesse sentido.
Certo. Cristiane, e como essa pesquisa ela pode ser aplicada a nível comercial, né? Como vocês estão trabalhando para isso, né? Vocês já têm contato também com as indústrias, né? Como é que isso pode ser feito de alguma forma? A produção de nanocristais de celulose, ela já vem, assim, eu diria, nos últimos 10 anos, crescendo de uma forma bem intensa. Então, a gente já tem empresas no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, que vêm produzindo já a nanocelulose, né? Então, eu diria, tanto na forma de nanocristais, quanto na forma de nanofibras, né? Que é um outro tipo de nanocelulose também. E essas empresas, elas já vêm produzindo em escalas de quilos até em toneladas, já em outras partes do mundo. E então eu acho que é uma questão aí de tempo, né, para isso, para quando o mercado começar a absorver, né, esse produto, que essas empresas vão alavancar. No caso nosso aqui do país, a gente já tem algumas iniciativas, né, algumas empresas produzindo na forma de nanofibras, e também uma outra iniciativa interessante, que é uma startup, né, que nasceu inclusive dentro da Embrapa Instrumentação e que já vem produzindo, né, em escala piloto, né, já tentando fazer a ampliação da escala do processo da obtenção de nanocristais de celulose também. Então, já tem iniciativas nesse sentido. Bacana. Cristiane, queria que você falasse um pouco também, né, em relação aos parceiros, né, da pesquisa de vocês, porque eu vi que a pesquisa sendo realizada, né, dentro de um projeto maior, né? Fala um pouco para a gente sobre as outras instituições que também atuaram aí com vocês nesse projeto. Tá. É importante a gente falar também que essa linha, né, de pesquisa da obtenção de nanomateriais, ela já vem sendo conduzida já há mais de 15 anos, né, na Embrapa Instrumentação, no Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio. O nosso grupo de pesquisa em específico, essa linha nasceu, a gente estava querendo no início produzir o etanol celulósico, o etanol de segunda geração. E a gente viu que era sempre que durante esse processo, né, uma boa parte da estrutura da celulose, ela permanecia como resíduo. Então, daí foram unidas, né, as expertises dos grupos de pesquisa da Embrapa para focar nessa parte de obtenção da nanocelulose. E daí surgiu também a oportunidade, né, de incluir esse estudo da obtenção de nanocelulose é um projeto temático financiado pela FAPESP, e esse projeto ele é coordenado pelo professor Roberto Giordano, da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e nesse projeto também envolve outras instituições, a Unicamp, a USP. E a ideia desse projeto temático da FAPESP é a gente estudar a biorefinaria como um todo. Então, a biorefinaria, ela é estudada, né, nesse nosso projeto, tanto na parte experimental, né, nós estudamos todas as etapas dos processos, quanto na parte também de simulação. Então, a ideia é levantar toda a parte de dados e a parte de simulação, que a gente possa, então, trazer respostas em termos técnicas, econômicas e ambientais, para tornar viável, então, as biorefinarias, né, integradas. Nesse caso do nosso projeto, a gente estuda as biorefinarias, uma biorefinaria integrada, biodiesel e etanol, em que nessa biorefinaria a ideia é produzir, então, além do etanol e do biodiesel,
uma série de outros produtos de maior valor agregado que possam garantir, então, a sustentabilidade dessa biorefinaria. Então, cada uma dessas equipes, né, que eu comentei, da USP, Unicamp, da UFSCar, cada equipe estuda um pedacinho dessa biorefinaria para, no fim do projeto, a gente propor, né, surgir com propostas, né, para tornar essa biorefinaria viável, né? Com certeza. Bom, Cristiane, excelente trabalho, viu? Parabéns pela pesquisa de vocês aí, viu? E queremos continuar, né, aqui recebendo as novidades de vocês por aí, viu? Muito obrigada pela oportunidade de apresentar o trabalho que a gente vem realizando. Obrigado vocês. Bom, então conversamos aqui com a Cristiane Sanches Farinas, que é pesquisadora da Embrapa Instrumentação, né? E a Cristiane nos falou, então, em relação a essa pesquisa, né? Em que eles conseguiram obter aí nanocristais através da palha da cana-de-açúcar, né? E isso seria uma oportunidade, então, para as biorrefinarias aqui no Brasil, né? E ela nos disse que esse trabalho já ocorre através das indústrias, né? E tem crescido aí ao longo dos últimos anos, isso já tem acontecido de fato, né? E é importante falar, né, que esse resíduo, que no caso é da cana-de-açúcar, ainda é muito pouco explorado, né? E ele pode ser, feita essa extração para a obtenção dos nanocristais, e esses nanocristais podem ser utilizados aí em várias aplicações, principalmente industriais, né? Então isso é muito importante, então aí uma oportunidade de diversificação mesmo, né? Em relação à atividade das biorrefinarias, né? Tendo essa nova oportunidade aí de oferecer, então, uma outra opção de renda também para as biorrefinarias diante desse cenário que a gente conversou então. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só procurar pelos nossos perfis por lá. Nós também estamos no YouTube, você consegue assistir aos nossos boletins por lá. E você habilitando o sininho, recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. Você também pode nos acompanhar através da home do nosso portal. É só acessar www.noticiasagricolas.com.br e assim que você entrar e estivermos ao vivo, você consegue ver ali na nossa home uma caixa em que você pode interagir com os nossos apresentadores, além de também assistir aos nossos boletins, e também você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados, então a gente consegue ter essa interação, tá certo? Então, siga Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube e na home do nosso site. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação segue, tem fechamento do mercado da soja, você segue por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.